Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação, Wilson Saturno de Oliveira. Ira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele virá bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. Será um dia glorioso para este povo que está esperando. Às vezes passamos por lutas, tristeza e angústia, até mesmo choramos. Mas o crente fiel não desiste, pois ele sabe aonde vai morar. Ali não existe mais lágrimas, pois todo pranto Deus enxugará. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, findou-se a peleja. A sua igreja, findou-se a peleja. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22, nos diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com esse versículo eu quero saudar a todos os nossos amados irmãos, amigos, ouvintes do programa Maranata, nesta noite, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu lar. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas que já estão nos acompanhando pelo Facebook, através aqui da live da Rádio Nova Canção. Que Deus abençoe o nosso programa nesta noite. Queremos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, por esta semana que temos passado. O Senhor tem nos guardado, nos protegido.
Muito obrigado, Senhor, pela chuva, muito obrigado por tudo que tens feito, Senhor, em favor de nossas vidas, de guardar nossa cidade, livrar do mal, dos perigos. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, meus filhos, nossos colaboradores. Senhor, tudo nós entregamos nas tuas mãos, continua com as tuas mãos estendidas, Pai, nessa noite para nos abençoar. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir 2 louvores para início do nosso programa.
Muito bem, meus amados irmãos, essa programação Maranata no seu rádio. Nesta quinta-feira, choveu na nossa primeira querência, né? Veio um susto aí, um vento forte, destelhou algumas casas, mas graças a Deus tudo tranquilo. Agradecemos a Deus, né? Por uma chuva boa, já deu uma refrescada aí que estava calor demais, muito quente aqui na nossa região. Paz do Senhor, Marcelete. A paz do Senhor, estamos aqui, né, agradecendo a Deus já por tudo, né, Deus guardou nossa cidade, né, do temporal, estamos aqui, são e salvo, né, graças a Deus. Mandamos o nosso alô, o nosso carinho para todos os nossos ouvintes, também saudamos a Vitória, né, que está ali, que Deus abençoe, né, sua vida, sua família, com as mais ricas bênçãos do Senhor. Muito bem. Nós queremos que você ajude nós a apresentar o programa, né? Participando aqui na live do nosso programa. Já tem pessoas participando, ajudando nós a fazer a programação. E também você pode ligar para nós, para o nosso WhatsApp. Também já tem gente ligando e participando. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que estão longe, aqui da cidade, ao derredor, e também nossos internautas que nos acompanham todas as quintas-feiras pela internet, tá? Um grande abraço a todos vocês. Hoje temos homenagem também, né, Marcelete? Temos homenagem. Queremos oferecer toda a programação de hoje para o nosso filho Jonatas Oliveira, que está amanhã aniversariando, completando seus 30 anos. Parece que foi ontem que ele nasceu, né? Já está com seus 30 anos. Que Deus derrame as mais ricas bênçãos do Senhor, dando-lhe saúde, paz e muitas felicidades, juntamente com a sua esposa, irmã Karen, e também o seu sogro, a sua sogra e a cunhada lá em Nova Brécia. E Relvado, né? Ainda estão ligados a Relvado. Deus abençoe todos vocês aí. Então vai todo o programa de hoje, também os hinos para o Jonas, homenageando pela passagem do seu aniversário, que é no dia de amanhã. Certo? E no nome dele também nós homenageamos a todos os demais aniversariantes, né? Também a irmã Francisca Malaquia, nossa colaboradora, está também completando aniversário amanhã. Que Deus continue abençoando ricamente cada um, tá? De uma maneira especial. Então, todos os hinos aí para vocês. E a Clara da Vila Jauri está mandando mensagens que o programa é muito ouvido na sua casa. E ela pede hinos, né, para todos os amigos e irmãos ali da Vila Jauri. Também ela manda homenagem para o prefeito, olha só. E também a todos os ouvintes da programação do programa Maranata, tá? Um abração aí para o nosso amigo Zezinho, nosso colega de trabalho, Deus abençoe. Todos os familiares e amigos aí, irmãos da Vila Jauri, certo? Também nós queremos divulgar aqui a participação da irmã Cristiane Souza. A paz do Senhor, quero pedir louvor mais com diamante e também peço oração por mim e minha família. Obrigado, Cristiane, pela sua participação. Também o meu amigo irmão Miguel Adilson Machado, paz do Senhor, estou na escuta aqui em Roca Salles. Deus abençoe a todos os ouvintes, amém. Locutor da voz aveludada, viu? Muito escutei ele aqui na Rádio Nova Canção. E continua lá, né? Fazendo a sua programação de rádio e servindo a Deus lá em Roca Salles. Obrigado, irmão, pela participação. Um grande abraço para o senhor e sua família aí. Também nosso irmão Domingos Vieira Pereira, nosso sócio aqui do programa. Deus abençoe. Irmão Domingos, sua família, lá em Porto Alegre. Grande abraço também para vocês aí. E a Carol, boa noite, confirmando a audiência aqui no programa. Deus abençoe a Carol Monteiro, nosso ouvinte aqui do programa Maranata também. Grande abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, aqui da cidade, do centro, dos bairros, das vilas, e também do interior, lá no campo, na roça, na chácara, no sítio, na fazenda, né, na granja, aonde tiver um radinho ligado, alguém nos acompanhando aí pela internet. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mensagens da Palavra de Deus, vamos trazer muitos hinos para o vosso elevo espiritual. Também deixa seu recado aqui,
que nós mandamos um alô para você também, hinos a pedido dos nossos irmãos, tá? Vocês são muito importantes para nós aqui no nosso programa. Também a irmã Ivane Ortiz Correia, paz do Senhor, estamos na escuta do programa. Muito obrigado, irmã. Grande abraço para vocês aí. Irmão Ramão, também o Mateus e a mamãe, né, do irmão Ramão. Deus abençoe a irmãzinha ali, já com bastante idade, mas receba o nosso abraço, nossa saudação especial nesta noite. Certo? Vamos ouvir mais louvores então? Depois vamos conversar mais. Tem assunto, tem conversa, tem pregação, né? E é uma bênção. Um grande abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, onde nós somos membros, pastor Ocir e família, nossos irmãos obreiros, nossos irmãos também cantores, músicos, porteiros, irmãs do Circo de Oração, juventude, criança, adolescentes, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, nossos dirigentes das congregações, do campo, Deus abençoe, todos aqueles que estão sempre trabalhando, fazendo a obra de Deus, tá? Missionários, né? Também os nossos missionários, nossos evangelistas, pessoas que estão ganhando as almas para o reino do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir então mais 2 louvores na sequência aqui da nossa
Muito bem, vamos em frente com a programação. Ouvimos esses 2 lindos louvores nesta noite. E também queremos registrar aqui mais uma participação aqui no nosso programa. O irmão Adalto tem mandado mensagem para nós. Temos a escuta aqui no Rincão dos Mirandas, depois de uma chuva e tormenta de mudar burro de invernada. Opa! Foi grande mesmo, né? O barulho, o susto. Aqui também foi bem forte. Talvez em algumas cidades, alguns municípios foi mais forte ainda, né? Graças a Deus que não houve danos aqui. Pelo menos alguma coisinha podia ser que deu aí algum prejuízo, né? Mas alguma coisa. Mas diante de tanta ventania que veio, né? Tanta tempestade, graças a Deus que não houve praticamente nada. Deus tem nos guardado. E nesse tempo de muito calor, de muito sol quente, sempre é bom uma chuva, né? E a chuva vem para trazer alegria aí para os plantadores, para aqueles que moram na roça, que dependem da chuva para colher o fruto da terra, né? E é bíblico, né, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que o trabalhador espera o precioso fruto da terra, né? Tenha essa fé, essa esperança que Deus vai mandar chuva, né? Tanto no cedo como no tarde, para que ele possa colher aquilo que plantou. Interessante, né? Fala sobre a agricultura, fala sobre plantação, e tudo isso foi Deus que criou. Por isso que a Bíblia, ela é verdadeira. Ela fala todas essas coisas. Tudo que depende, que nós dependemos, a Bíblia fala, né? Por isso que é o livro mais vendido no mundo, o livro mais confiável, é a infalível Palavra de Deus. Por que nós cremos? Por que o povo cristão, o povo de Deus, não abre mão da Palavra do Senhor? Crê somente na Bíblia Sagrada, que é aquilo que está escrito. Por quê? Porque ela tem ligação, meus amados irmãos, ela tem verdade, ela é a verdade, ela traz conteúdo que fala do nosso dia a dia. Ela é um livro que traz um ensinamento para a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Tudo que tu precisar de aconselhamento para a tua vida financeira, para a tua vida conjugal, para a tua vida material, para a tua vida do teu trabalho, jovens, adolescentes, crianças, tudo tem na Bíblia, né? É um manual que todo mundo deveria usar, mas é somente os cristãos que usam. Então, milhões de pessoas perdem a oportunidade de ser guiado pela palavra de Deus por preconceito. Acham que isso é uma falácia, que na verdade, irmãos, a Bíblia ela nos exorta, né, a viver uma vida diferente daquilo que nós queremos viver. E nos exorta a viver uma vida cristã, né? Contando para nós que existe um Deus que criou os céus e a terra, que desde a antiguidade Ele domina sobre a face da terra, que desde a antiguidade traz esses ensinamentos para a nossa sociedade, para o povo, para as gerações. E as gerações, meus amados irmãos, foram guiados pela palavra de Deus, foram instruídas pela essa mesma palavra. Toda geração que optou por não obedecer os mandamentos de Deus pereceu, né? Não teve êxito na sua jornada, na sua geração. Mas aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos de Deus e seguiram os passos dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados que sofreram e morreram e batalharam pela fé, esses alcançaram êxito na sua vida material, também na sua vida profissional e na sua vida espiritual. Então é importante nós estar diante da palavra de Deus e alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. É tão importante, né? Não é obrigatório, porque Deus não obriga ninguém. Não é obrigatório. As pessoas têm o livre arbítrio de
não servir a Deus, não querer obedecer a palavra de Deus, não querer seguir os ensinamentos, né? Só que tem consequências, meus amados irmãos, tem consequências, né? Nós sabemos que tem, porque a Bíblia diz que a todos aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos. Perseverar do quê? Perseverar das perseguições, por ser cristão, por seguir a palavra de Deus, por ter os ensinamentos do Mestre, né? Então, isto traz para nós uma alegria, uma esperança, uma segurança, que apesar de tudo que nós passamos aqui na face da terra, de sermos muitas vezes ridicularizados, de muitas vezes sermos perseguidos, de muitas vezes sermos mal compreendidos, de muitas vezes sermos muitas vezes sofrer preconceitos, né? Nós somos o povo de Deus aqui na face da terra, tá? Nós estamos lutando para isso, trabalhamos para isso, sofremos por isso, e um dia o Senhor prometeu um galardão para cada um de nós. Ele disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, tá? Obras de justiça, obras de santidade, obras de amor pela sua palavra, obra de amor pelo próximo, enfim, as obras de Deus, elas falam muito alto, né? Apesar da nossa salvação não ser pelas obras, ser pela fé, pela graça, ela acompanha aqueles que servem a Deus, acompanham todo cristão, né? Obras de caridade, obras de servir, como porque somos servos de Deus. Amém? Irmã Salete. Queremos mandar o nosso alô para os nossos familiares, né? Começando ali pela Boa Esperança, né? Todos os nossos familiares que estão com o seu radinho ligado, nos escutando, que Deus abençoe. Também quero já de imediato fazer uma homenagem, então, para o nosso filho Jonatas, que amanhã estará de aniversário, né? Que Deus abençoe sua vida. Ele é um milagre, né? Deus tem nos dado esse filho, ele é uma bênção, um milagre nas mãos do Senhor, e tem dado vida para ele, né? E que Deus abençoe continuamente a sua vida, Jonatas, com muita saúde, junto com a Nora Kari, né? Ela está nos assistindo, que Deus abençoe a Nora lá. Eu creio que o Jonatas está no seu trabalho, mas estamos homenageando ele. Que Deus abençoe muitos anos de vida para o Jonatas. E também queremos fazer uma homenagem para a tia Chiquinha lá em Canoas, que também está aniversariando amanhã. Ela é do mesmo dia do Jonatas. Que Deus abençoe a tia Chiquinha, uma pessoa muito querida, muitos anos de vida para ela. Também quero registrar aqui a mensagem que recebi da tia Florinda, né? Ela também está nos escutando. Ela está homenageando o Jonatas pelo seu aniversário. Que Deus abençoe o Jonatas, então. E também ela está homenageando a tia Chiquinha. A tia Florinda tem mandado a homenagem, então, para eles. Que Deus abençoe também a tia Florinda lá em Porto Alegre, né? Ela não perde a programação, juntamente com o tio Emiliano. Que Deus abençoe. Muito bem. Esse é o Pedro Carvalho, Soares Carvalho, está confirmando a audiência do nosso programa. Um grande abraço a ele e sua família, tá? Deus abençoe o senhor e a sua família, nossos amigos aí. Também lá do Cacequi, como diz o pastor Borba, o Cacequi. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui de Cacequi, está uma benção o programa. Deus abençoe o nosso evangelista Alcenir da Cruz, o velho raiz, lá do Cacequi. Satisfação, honra para nós ter o senhor como nosso ouvinte aqui do programa. Eu creio que o senhor conhece aí o nosso pastor Borba, lá de Nova Brécia, sogro do nosso filho, né? Que trabalhou por lá, morou por lá, foi
Bênção de Deus lá naquela região. Deus abençoe nosso amado irmão Alcenir da Cruz, evangelista da igreja, tá bom? Também nós queremos homenagear o Jonatas, né, com mais hinos aqui no programa, e todos os demais aniversariantes, irmã Chiquinha, né? Também a irmã Francisca, como nós chamamos Chiquinha ela. E Deus abençoe também os demais irmãos que estão de aniversário essa semana, tá bom? E obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Nós temos aqui no nosso WhatsApp mandando mensagem também. O irmão Giovanni, ele diz que está dando glória, né? E pede louvor, volta para casa com a Aurelina Dourado. Ele é o irmão benção pura sem mistura, né? Ele sempre está dizendo, benção pura sem mistura, estou aqui dando glória, tá bom? Uma benção. Quem não conhece o irmão Giovanni, né? Desde que nasceu nós conhecemos, uma benção. Também toda a sua família, vai o nosso abraço. Irmão Devanir Carvalho ligou, pede louvor, vai passar e também pede oração que está enfermo, viu? Vamos orar então no final do programa em favor dos todos pedidos de oração. Também o nosso amigo Abelardo tem ligado para nós e está escutando lá com a dona Sebastiana, né, sua esposa, e está pedindo oração pela Kátia, a filha da dona Sebastiana, que está enferma, pedindo nossas orações. Então, no final do programa nós vamos orar em favor da Kátia também, que está pedindo as nossas orações. E eu sempre digo, meus amados irmãos, hoje nós estávamos conversando ali na prefeitura com pessoas que não são evangélicas, viu? Pessoas que não são da igreja. E eles estavam falando do valor da oração, né? O valor da oração, meus amados irmãos. Ela move o coração de Deus, né? Então, quando você está triste, angustiado, abatido, ore a Deus, né? Ore, está triste, ore. O apóstolo Tiago, o Tiago disse, né? Está triste, ore. Está alegre, cante. Por que ele disse isso? Porque a oração muda situações. Muda. Né? Um colega nosso estava testemunhando de um filhinho dele que estava desinquieto, uma criança, um bebê, estava desinquieto e não estava dormindo à noite, estava se batendo e não podia dormir, se batia, e disse que a mãe ligou para um pastor, o pastor orou, mandou uma oração pelo telefone, né? Nunca mais a criança teve esse problema. Eu disse para ele, mas é o poder da oração. A oração é coisa excelente, meus amados irmãos. É a maneira que nós fazemos para falar com Deus, com o nosso Criador, né? O nosso Criador. Assim nós cremos, assim nós fazemos. Nós vamos, na hora da angústia, nós vamos apelar para quem? O prefeito? Não, né? O prefeito vai resolver os problemas particulares. Nós vamos até ele, até o prefeito, até um juiz, até um promotor, até um advogado, para resolver nossos problemas particulares, né? Aqueles problemas de documentação, né? Mas os problemas que os homens não podem resolver, problemas espirituais, tentações, né? Essas coisas, isso pertence a Deus, Ele resolve. Tem um hino que diz que Deus resolve os teus problemas, né? Então, meus amados irmãos, é o poder da oração. Então, você que crê na oração, você está certo, você está no caminho certo. E não importa se você tem religião ou se não tenha, não importa. O importante é que a oração move o coração de Deus. Nós já falamos muitas vezes aqui, né, até mesmo o rei Ezequias, quando estava doente, ele estava ali no fundo de uma cama. Todo mundo conhece essa história, mas eu vou falar novamente, porque talvez alguém nunca escutou, pode estar escutando hoje, exclusivamente hoje, né? Esteja escutando. O rei Ezequias, ele lá do Antigo Testamento, ele estava enfermo, e era um rei que temia Deus. Era um rei que temia Deus. Então, ele estava no leito de dor,
com uma doença incurável e estava no caminho da morte. Então Deus falou com o profeta Isaías, foi no tempo do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. E Isaías era um profeta que frequentava o palácio, era um profeta palaciano, né? Então ele queria muito bem o rei. E Deus falou com o profeta Isaías e disse: olha, Isaías, tu vai lá no palácio, entrega esta mensagem para o rei, que ele arrume a casa dele, porque ele certamente morrerá e não viverá. Diz para ele arrumar a casa dele primeiro. Então o profeta Isaías entrou no palácio, entregou a mensagem para o rei e saiu do quarto. Quando ele ia no pátio do palácio, não tinha nem saído do pátio do palácio do rei Ezequias, Deus fala novamente com o rei Ezequias e diz com Isaías e diz: Isaías, volta lá, porque quando o profeta Isaías virou as costas, a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o seu rosto para a parede do seu quarto e começou a orar e derramar as suas lágrimas e dizer: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho achado graça aos Teus olhos. E ali ele se humilhou na presença de Deus, ele derramou a sua alma na presença de Deus, e mudou aquela oração de Ezequias, mudou o pensamento de Deus, a decisão que Deus tinha tomado. Então ele diz: volta lá e diz para Isaías: eu ouvi para Ezequias, eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Viu, irmãos, o poder da oração, a oração com lágrimas, a oração com o coração contrito, a oração com fé, confiança, né, em Deus, reconhecendo as suas fraquezas, as suas misérias, que nós não somos nada e que Deus pode fazer grandes obras em nossa vida. E assim aconteceu, meus amados irmãos. Grandes obras aconteceu com aquele rei nesses últimos 15 anos de vida que ele teve, tá? Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes que estão com o seu radinho ligado. A nossa saudação também lá para Cerca de Pedra, irmão Valdomiro, irmão Merinda, Deus abençoe ele, a sua família. Também aos irmãos lá dos Potreiros, todos os irmãos da Cerca de Pedra, também lá dos Potreiros. Evangelista irmão Jaci, a sua esposa, irmão José, sua esposa, e todos os demais irmãos e amigos aí do Rincão dos Potreiros. E também São João Tujá, temos muitos amigos e irmãos lá, da Igreja Assembleia de Deus e também da Igreja Batista Salém, né? Temos muitos irmãos lá, amigos nossos. Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Lá do Sarmento, Santa Rita, né? Ensenada, Rincão dos Barcelos, Rincão dos Miranda, Pastor Nicodemos Martins, Santo Antônio das Missões, Garrucho, São José Velho. Olha, tem uma grande quantidade de pessoas que moram no outro lado do Rio Piratini, que ouvem a Rádio Nova Canção, também o nosso programa. Deus abençoe a todos de uma forma especial, tá? Então vamos ouvir mais 2 louvores aqui no nosso programa e depois nós vamos agradecer a todos os nossos colaboradores, também ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir.
Muito bem, meus amados irmãos, nós damos sequência ao nosso programa. Antes da irmã Salete nos trazer uma mensagem, nós queremos agradecer a todos os nossos colaboradores aqui do programa Maranata. Queremos agradecer a tia Miliana, a tia Florinda, lá em Porto Alegre. Um grande abraço a eles, sempre na escuta do programa, que Deus abençoe. Também o senhor José Oliveira, nosso secretário de Agricultura e do Meio Ambiente, Deus abençoe. O senhor José Oliveira e sua família. Também a tia Otília Hoffman, o tio Roque Hoffman, Deus abençoe vocês aí no bairro Boa Esperança. Também o tio Clóvis. O seu Ivo Carvalho, Deus abençoe ele e a sua família, as filhas, genros, netos, de uma forma especial, tá bom? Também o irmão João Silva Figueiredo e toda a sua família, a irmã Neuza, sua esposa, o Márcio, a Jaqueline, o filhinho. Também a irmã Nilza, a sua mãe, a irmã Nita, Deus abençoe todos de uma maneira especial, tá? Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Também agradecer a irmã Terezinha, irmão Joselmo lá em Santa Catarina, Deus abençoe os nossos irmãos, familiares, Deus ajude e guarde vocês aí e proteja de todo mal, tá bom? Também agradecer a irmã Francisca, uma Amarante lá em Canoas, bairro Matias Velho, Deus abençoe os nossos amados irmãos. Um grande abraço para vocês aí, tá? Também agradecer o Bazar da Imaginação, onde você encontra tudo em bazar, artigo para presentes, utilidades domésticas, ótimos preços e bom atendimento. Tudo isso e muito mais você encontra no Bazar da Imaginação. Aonde? Em São Nicolau, ao lado da Brigada Militar, bem pertinho aqui do centro da cidade. Deus abençoe a meia quadra da Praça Pedro Osório de Melo, da rótula ali. Deus abençoe, tá? Obrigado a toda a família Trindade pela colaboração com o nosso programa, de uma longa data, tá? Também queremos agradecer o seu Zequinha, a Berenice, no bairro Portela, Deus abençoe ricamente vocês. Também a irmã Neiva Padiela, do bairro Boa Esperança, um grande abraço. Também a irmã Kika, do Passo de Santa Maria, e o irmão Laurindo, Deus abençoe vocês aí, todos os irmãos e amigos do Passo de Santa Maria. E a irmã Emília, irmão Juvenal, de São Domingos, um grande abraço a todos os nossos irmãos colaboradores. Também agradecer ao seu Bernardino, irmão Bernardino, irmã Maria, né? Que Deus abençoe o bairro Boa Esperança. São também nossos ouvintes e também colaboram com o nosso programa. Deus abençoe a todos, que não deixe faltar nada, irmão Valdomiro, irmã Merina, ela vai nas cerca de pedra. E talvez algum irmão que eu esqueci o nome, mas que vocês estão no nosso coração. Deus abençoe. Tá bom? Depois nós vamos rodar mais hinos para o vosso elevo espiritual. E enquanto isso, a irmã Salete nos traz um pensamento da palavra de Deus. Antes de nós ler a palavra do Senhor, nós queremos mandar o nosso carinho, o nosso alô para todas as irmãs do Círculo de Oração da Boa Esperança, né? Meu esposo falava sobre o poder da oração e nós temos que mandar o nosso carinho, o nosso alô para nossas guerreiras de oração. Temos um grupo pequenos ali de guerreiras, mas sempre estamos ali unidas, orando umas com as outras. Vimos o meu esposo falar sobre o poder da oração. É através da oração que nós recebemos muita coisa em nossas vidas, né? É através da oração. Somos testemunhos vivos. Que Deus abençoe, então, cada uma das irmãs. Eu quero trazer aqui um versículo da palavra do Senhor, nesta oportunidade, repartir aqui em Hebreus, aqui no Hebreus 1 e no 9, a palavra do Senhor fala assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Mas eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão.
mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Que palavra maravilhosa que o Senhor tem me dado para repartir esta oportunidade. A palavra diz: amaste a justiça e aborrecesse a iniquidade. Vimos que é muito difícil aquele que dá lugar para as coisas de Deus, a justiça de Deus, para aquele que quer aborrecer a iniquidade, para aquele que quer se chegar ao Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que bate, abrir-se a porta. Aquele que quer receber, é só se chegar a Deus que Ele a dá. O teu Deus, Ele pode ter todo o poder, o meu Deus, o teu Deus, de ungir com óleo de alegria. Esse óleo pode trazer fé, esperança, alegria. Sabemos que muitas das vezes a alegria, a esperança está escasso nos dias em que estamos vivendo. Mas Deus, Ele nos diz para nós se chegar a amar cada dia mais as coisas de Deus, as justiças, e a aborrecer as coisas do mundo, as iniquidades. A palavra do Senhor diz que Deus e tu, Senhor, no princípio, Deus no princípio, Ele fundou a terra. E todas as coisas que nele há, todas as coisas, os céus e a terra, são obras das mãos do nosso Deus. Mas um dia vão perecer, um dia vão terminar. Mas a palavra do Senhor que nós guardar no nosso coração e termos fé para prosseguir, essa permanecerá, essa não envelhecerá, essa nos dará uma eternidade com Deus. Aqui nesse mundo nós passamos muitas dificuldades, somos muitas vezes desprezados, mal olhados, mas é através da fé que prosseguimos no caminho do Senhor. O povo lá do outro lado, o povo lá de fora, ele não imagina a graça e a fé de Deus que anda junto conosco, minuto após minuto da nossa vida. Essa fé, essa graça, este amor de Deus em nossa vida, para nós amar as coisas de Deus. Vimos que muitas pessoas chegam a pedir as nossas orações, porque eles têm fé, eles confiam nas nossas orações. A oração tem muito poder, é uma arma poderosa, mas não é fácil. Muitos não têm o privilégio e o dom de participar de uma oração, ou de muito menos até orar. É difícil. Os grupos de oração são muito poucos. Encontramos pouquíssimas pessoas que se reúnem para um momento de oração. Mas é através da fé, da oração, que nós somos mais que vencedores. Que nós temos essa alegria do Senhor. Deus, Ele nos ungiu, Ele tem poder de ungir com óleo. A palavra diz aqui, com óleo de alegria. Esse mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que nós estamos aqui sempre falando, toda semana falando e oferecendo a semente do Senhor, a semente do Evangelho, plantando. Muitas vezes vai cair essa semente em lugar de terra boa, outras vezes pode cair em lugar de pedregulho, em lugar de espinhos, e não vai crescer. Mas muitas vezes ela já está crescendo. Nós estamos falando e temos visto muitos testemunhos através
aqui da palavra do Senhor, através do Maranata. É muito tempo que estamos aqui falando o Evangelho, pregando, levando até você a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor que o meu esposo falou que muitos não procuram a entender. Muitos não têm desejo de aprender. A palavra do Senhor, ela tem tudo para nós. Ela fala sobre qualquer coisa que precisamos. Basta nós abrir o nosso coração para Deus. Ter fé para prosseguir. Agradecemos a Deus por esse momento que o Senhor me dá para repartir com você a palavra do Senhor. Que Deus possa falar em cada coração que está ouvindo. A palavra não volta vazia. Ela sempre é bem sucedida, sempre alguém vai ou está precisando dessa palavra. Alguém está precisando e ainda vai testemunhar. Deus tem poder através da oração aqui do Maranata, aqui do rádio, para fazer muitos milagres. Obrigado, Deus. Em seguida estaremos orando por cada pedido de oração e Deus vai fazendo a sua obra. Amém. Glória a Deus. Linda mensagem para os nossos corações. E eu quero registrar aqui a participação da tia Florinda, está confirmando a audiência. Também a irmã Maria Cleusa Ferreira, lá de Porto Alegre. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês, amém. Estão confirmando a audiência aqui no nosso programa, Deus abençoe. Também a irmã Terezinha Souza ligou e pede o louvor, eu vou vencer, e oferece a todos os ouvintes e pede oração. Muito bem, são essas pessoas que estão aí participando da programação nesta noite. Nós vamos então rodar mais 2 louvores, depois nós vamos trazer também uma mensagem da palavra do Senhor sobre um tema muito importante. Não desligue seu rádio, não saia daí, está cedo, 8h10, e nós temos ainda muita palavra de Deus para o vosso coração.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h18. Muito bem, meus amados irmãos, esta é a programação Maranata, são 20h19. Já ouvimos muitos hinos para o vosso elevo espiritual, também a irmã Salete já trouxe uma mensagem, e nós vamos trazer também uma palavra de Deus falando sobre o servo de Deus. Tá? Que é um servo de Deus? Tema muito importante, que faz parte da nossa vida. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28, Jesus ensina: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre as características e atributos do servo de Deus conforme a palavra do Senhor ensina. Ser um servo de Deus é uma vocação que envolve viver de acordo com os princípios e ensinamentos das Escrituras. A Bíblia nos oferece uma visão clara dos atributos e características que devem marcar a vida de um verdadeiro servo de Deus. Nós vamos ver aqui as qualidades, algumas qualidades à luz da palavra de Deus. E antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês: existe o servo de Deus e o servo de Satanás. Tá? Tem aqueles que servem a Deus, aqueles que servem o diabo, o inimigo das nossas almas. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. De que lado você está nesta noite? Você que está nos ouvindo, de que lado você está? Tá? Primeira característica do servo de Deus é a humildade. Então, meus amados, a humildade é uma característica fundamental do servo de Deus. E é baseado nesse versículo que nós lemos aqui. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada na disposição de servir aos outros com humildade. Então são as características do servo de Deus. Mais uma, a obediência. A obediência à palavra de Deus é essencial. Em 1 Samuel, ou aliás, em 1 Samuel, que é um livro, capítulo de número 15, versículo de número 22, o profeta Samuel declara: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. A obediência é a prova de um coração que realmente deseja agradar a Deus. Então, mais uma característica do servo de Deus é a obediência. E também a fidelidade, meus amados irmãos. A fidelidade é uma marca distintiva do servo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo número 2, Paulo afirma: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, mantendo um compromisso inabalável com a sua vontade e propósito é essencial. Então, fidelidade. Mais outra característica, o amor. O amor é o atributo supremo do servo de Deus. Em Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. O amor altruísta
e sacrificial deve ser força motriz por trás de todas as ações do servo de Deus. Então é importante que nós tenhamos em nossa vida esse atributo que é o amor, né? De servo de Deus. Perseverança. A perseverança é vital para a vida cristã. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, somos encorajados a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, manter-se firme na fé, mesmo diante das adversidades, é crucial, né? Isso fala da perseverança do servo de Deus. Zelo. O servo de Deus deve ter zelo pelas coisas de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve que Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O zelo implica um fervor, entusiasmo em servir a Deus e realizar boas obras, né? Esse é o zelo do servo de Deus. E a justiça, meus amados irmãos, também é um atributo do servo de Deus. A busca pela justiça é uma característica do servo de Deus. Em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, é dito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Agir com justiça, meus amados irmãos e ouvintes, é retidão, é um reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A misericórdia também é uma característica do servo de Deus. Mostrar misericórdia é fundamental. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus nos exorta: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Um servo de Deus deve estar sempre pronto a perdoar e mostrar compaixão para com os outros. Isso aqui é Bíblia, meus amados irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós estamos falando o que está escrito, né? Versículos que provam o que nós estamos falando. A pureza de coração também é uma característica do servo de Deus. A pureza de coração é crucial, meus amados. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Viu só? Manter um coração puro, livre de maldade e pecado, é indispensável para aqueles que desejam servir a Deus verdadeiramente. Então, pureza de coração é das características do servo de Deus. E por fim, meus amados, dependência de Deus. Nós falamos aqui 10 características, mas tem mais. Mas pelo menos 10 características do servo de Deus. Reconhecer a dependência total de Deus é uma característica central, meus amados irmãos. Em Provérbios, capítulo de número 3, versículos 5 a 6, somos instruídos, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A confiança, meus irmãos, é a dependência de Deus, e a dependência de Deus devem guiar todas as ações do servo de Deus. E em resumo, os atributos e características do servo de Deus são moldados pela palavra e pelo Espírito Santo: humildade, obediência, fidelidade, amor, perseverança, zelo, justiça, misericórdia, pureza de coração e dependência de Deus são qualidades que refletem o caráter de Cristo em suas vidas. Que possamos buscar essas virtudes
diariamente permitindo que Deus nos transforme à imagem do seu Filho, para que possamos servir ao seu reino com eficácia e integridade. Note, meus amados ouvintes, o que nós falamos aqui nesta noite. Porventura, o inimigo não nos odeia por causa disso? Eu deixo essa reflexão nesta noite. Esta é a razão que o inimigo, o mundo, nos odeia. Esta é a razão. Porque o servo serve a Deus e às pessoas. O servo de Deus é diferente do servo de Satanás. O que faz o servo de Satanás? Nem era bom nós falar nesta noite, para não tirar o brilho desta mensagem. Porque a coisa triste é esta comparação, meus amados. O servo do inimigo, ele só faz besteira. Ele faz ao contrário. Ele está a serviço de Satanás para matar, para roubar e para destruir. E naquilo que ele pode prejudicar alguém, ele prejudica. Nós vimos aí a nossa justiça, né, a serviço de Satanás. Nós vimos a nossa justiça a serviço de Satanás, servindo ao inimigo das nossas almas. Por que, meus amados irmãos, que eu digo isso? Porque a justiça dos homens, eles não praticam a justiça, os homens da lei, eles não praticam a justiça, eles não entram na casa de pessoas poderosas, né? E destroem tudo. Eles não fazem isso. Eles entram na casa dos humildes, daquelas pessoas indefesas, que muitas vezes não tem como se defender, aí eles pisoteiam por cima e tentam prejudicar. Tá? Esses são os servos de Satanás, do inimigo das nossas almas. Porque eles não têm coragem de entrar na casa de um banqueiro rico, famoso, de um político famoso, rico, né? Eles não têm coragem de entrar na conta bancária de um juiz corrupto, né? E não tem coragem de fazer, e não deixam fazer. Para não mostrar, não vir à tona as mazelas da corrupção dos servos de Satanás. Eu digo isso com propriedade, eu digo isso porque é verdade, meus amados. Eu não estou mentindo. Tá? Eu não estou mentindo. Porque é a verdade. É muito fácil tu pisotear por cima de uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem condições financeiras, é muito fácil. Colocar na cadeia, né? Acusar disso, daquilo. Quantas pessoas injustiçadas tem nesse mundo? Mas a justiça de Deus, a justiça dos homens, a Bíblia diz que é como trapo e imundícia diante da justiça divina, que ela não falha. E um dia, a Bíblia diz que os pecados dos homens vão vir à tona. Vão vir à tona. E nada ficará encoberto que não seja descoberto. Tá? As injustiças praticadas por pessoas poderosas, que têm o poder na mão para destruir vidas, famílias. Tá? Pessoas de bem. E eles estão usando isso hoje, e sempre usaram, desde a antiguidade, para massacrar o pobre, para pisotear nos humildes, e para fazer crueldade em cima daquelas pessoas indefesas. A justiça divina não falhará, e julgará com rigor, sem misericórdia, aqueles que praticaram a injustiça. É forte, meus amados irmãos, é forte. Mas esses são os servos de Satanás que estão a serviço do inimigo para tirar proveito em cima das pessoas mais humildes e menos favorecidas. É como um lobo faminto. São pessoas sem escrúpulos. Que nem um lobo faminto que vem e destrói aquilo que ele encontra pela frente. Tá?
E um dia isso vai vir à tona. Pessoas maldosas que estão a serviço do reino de Satanás. Mas eis que se levantam os servos de Deus. Eis que a igreja está de pé. E enquanto a igreja está de pé orando em favor da tua vida, em favor da tua família, você vai ser abençoado. Tá bom, meus amados irmãos? Apesar de tudo que acontece de mal nesse mundo, de maldade, de crueldade, de injustiças, tá? Tem uma igreja orando em favor dos servos de Deus, das pessoas humildes e menos favorecidas, que muitas vezes são pisoteadas pelos grandes, que procuram roubar até mesmo a última esperança daquele que nada tem. Eu lembro da história de Davi, meus amados irmãos, e já vou encerrar. Davi, quando pecou, Deus trouxe à tona o seu pecado. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus trouxe à tona para mostrar o quê? Que ninguém está acima da lei, acima de Deus. Então, quando Natã veio a repreender a Davi, que tinha adulterado, e tinha mandado matar o marido da mulher que ele tinha adulterado, coisa tremenda, meus amados irmãos, coisa tremenda. A Bíblia não esconde o pecado dos homens, e um dia tudo vai vir à tona, até mesmo aquilo que está encoberto. Então Natã, cheio do Espírito de Deus, ele disse para Davi: Davi, eu vou te contar uma história. Uma vez, um fazendeiro tinha muitas ovelhas, um campo cheio de ovelhas, tinha milhares de ovelhas, mas tinha, junto àquela propriedade, tinha um pobre, que tinha somente uma ovelha. Aí as pessoas vieram lá e mataram a única ovelha daquele homem, pobre, que só aquilo que ele tinha. O que tu diz dessa história? Davi se enfureceu e disse: este homem tem que, essas pessoas que fizeram isso para esse pobre homem tem que morrer. Então Natã, cheio do Espírito de Deus, disse assim: esse homem é você, Davi. Este homem é você. Porque o homem de Deus, o servo de Deus, ele denuncia o pecado. Ele não tem medo de falar a verdade. Aquilo que acontece, aquilo que é a verdade de Deus, não tem medo. Então Davi olhou para dentro de si, aí que foi a sua vitória. Ele olhou para dentro de si e disse: pequei contra Deus. Ai de mim. E se humilhou, meus amados irmãos. Ele teve vitória porque ele se humilhou. No momento que o Natã revelou o seu pecado, ele se humilhou. Pediu misericórdia de Deus. Pagou as consequências durante toda a sua vida. Mas Deus o restaurou a sua vida espiritual. Porque ele orou e disse: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Né? Ele se humilhou na presença de Deus. E Deus abençoou ele poderosamente durante o seu reinado. Porque ele era um servo de Deus. A Bíblia ainda diz que o salmista falou e deixou escrito: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o servo de Deus, aquele que pratica a justiça, Deus tem compromisso, ainda que ele possa cair, possa falhar, possa errar, mas a misericórdia de Deus é com ele em toda a sua vida. Vamos orar, Marcelete? Senhor, amado Deus e Pai, falamos a Tua palavra nessa noite. Oramos em favor dos pedidos de oração. Abençoa a Cátia, Senhor, pede as nossas orações. Todos os nossos irmãos, amigos, que pediram as nossas orações, Senhor. Abençoa, estende as Suas mãos. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Abençoa os lares, as famílias, os Teus servos e as Tuas servas. Abençoa, Senhor, livra dos servos do inimigo, que procuram roubar, matar e destruir. Ó Deus, livra do mal, proteja nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar guardados debaixo da Tua mão poderosa, no mundo mal, no mundo, Senhor, de tantas notícias ruins, Senhor, que tem acontecido. Tu tem nos guardado, Senhor, e a Tua misericórdia tem sido grande.
Pai eterno, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossos erros. Senhor, não afasta de nós o Teu Espírito Santo. Pai eterno, nos ajuda a vencer as lutas e as dificuldades. Fortifica-nos na Tua graça, Senhor, que há em Cristo Jesus, e nos dá vitória em todas as nossas lutas e dificuldades. Senhor, abençoa a Rádio Nova Canção, nossos diretores e funcionários. Abençoa a nossa cidade, Senhor, a nossa nação brasileira, o nosso Estado, as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em iminência do poder, dando-lhes sabedoria, Senhor, humildade para administrar o trabalho que está em suas mãos. Senhor, assim nós te pedimos a tua bênção sobre o Jonas, que está no aniversário amanhã, por mais um ano de vida que tem dado a ele, com saúde e com paz, Senhor. Abençoa a sua família, os demais irmãos, nossos vizinhos, abençoa, nosso trabalho, a minha esposa, meus filhos, nossos colaboradores, Senhor, tudo nós entregamos nas tuas mãos, e abençoa também a tua amada igreja, preparando-a para o dia da sua vinda, do arrebatamento. Senhor, nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora, vamos deixar rodando uns hinos aí, os trabalhos técnicos da Vitória. Nós nos despedimos de todos os nossos ouvintes. Prometemos voltar, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um programa Maranata. Obrigado a todos e até lá, na paz do Senhor.
Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonhar. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Mas se algo der errado, e é coisa que acontece, os amigos vão embora, e quem mais te admirava, hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos